Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar num estudo absolutamente fascinante, baseado no texto A Igreja de Laodiceia e o Chamado ao Arrependimento, usando as notas do pastor Fernando sobre o livro do Apocalipse. O que torna esse material tão extraordinário é como a geografia física e a economia de uma cidade antiga se encaixam perfeitamente num diagnóstico espiritual super profundo. Não é só um texto antigo, de forma alguma, é uma verdadeira aula de como o nosso ambiente externo pode mascarar completamente a nossa realidade interna. Bom, para começar, pensem no seguinte cenário. Imaginem uma cidade incrivelmente rica, uma verdadeira potência econômica da época. Só que ela tinha uma falha estrutural terrível no suprimento de água. Uma falha tão grave que literalmente deixava as pessoas doentes. E aí fica a pergunta para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje. Como uma cidade que tinha tanto ouro, tanta riqueza e status, podia causar náuseas físicas em quem passava por lá? Para desvendar esse mistério, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos para a seção 1, a rica cidade de Laodiceia e o seu contexto histórico. Olha que detalhe curioso sobre a autossuficiência de Laodiceia. As fontes mostram que, cerca de 35 anos antes dessa carta ser escrita, a cidade foi praticamente varrida do mapa por um terremoto. Mas, em vez de pedir ajuda de fora, o que eles fizeram? Reconstruíram tudo do próprio bolso. Era um polo industrial gigante, mundialmente famoso por fabricar roupas de lã preta, além de produzir remédios caríssimos, como pomadas para ouvido e colírios. Mas, como nem tudo é perfeito, tinha um problema enorme: a água. A água vinha encanada da cidade vizinha, Hierápolis. Ela saía de lá bem quente, mas durante aqueles quilômetros de trajeto ia esfriando. Quando chegava em Laodiceia, a água estava notoriamente morna. O resultado disso causava um enjoo terrível. Muita gente literalmente vomitava ao tentar beber. E é exatamente para essa cidade tão cheia de si que Cristo se apresenta, escolhendo as palavras com uma precisão cirúrgica. O material nos detalha que ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira e a fonte primitiva da criação. Ou seja, a palavra firme indica que ele simplesmente não muda. Ao contrário das riquezas da cidade que poderiam desaparecer num piscar de olhos com outro terremoto, a avaliação dele é a verdade absoluta. Ele é a fonte de tudo. Então, quando ele fala, a gente sabe que é 100% confiável. E bom, ele estava prestes a dar um diagnóstico que ninguém ali estava a fim de ouvir. O que nos leva direto ao coração do problema. A nossa seção 2 explora a ilusão das riquezas. É aquela velha batalha entre o sucesso material e a saúde espiritual. Essa frase ilustra de forma brilhante a raiz da questão. Essa era a autoavaliação da igreja. O documento aponta que a acomodação espiritual deles estava profundamente enraizada no orgulho. Havia uma total incapacidade de separar a conta bancária recheada da alma vazia. Sabe como é? Quando a cidade é nova e as indústrias estão a todo vapor, é muito fácil cair nessa armadilha de achar que o sucesso exterior é a prova definitiva de que tudo está bem por dentro. Eles realmente achavam que tinham tudo. E aqui a gente vê um contraste que é simplesmente genial e chocante ao mesmo tempo. De um lado, o orgulho físico da cidade, o ouro, a lã preta que ditava a moda, os colírios famosos. Do outro lado, o diagnóstico da testemunha fiel. Espiritualmente, a igreja era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. É muito forte. Os exatos pontos de orgulho da economia local foram usados para esfregar na cara deles a própria miséria espiritual, como baita ironia. Achar que o ouro os fazia ricos escondia a pobreza real. O orgulho daquelas roupas de lã preta mascarava a nudez espiritual. E, ironicamente, a famosa indústria de colírios não servia de nada para curar a cegueira interna. É uma desconstrução perfeita. Mas, na prática diária, como era essa pobreza espiritual? A análise mostra que, apesar da conta no azul, já não havia mais nenhuma empolgação com as coisas de Deus. A oração deixou de ser prioridade. Ler a palavra virou algo chato, sabe? Uma obrigação monótona. O dinheiro acabou deixando o povo miserável no sentido de que ninguém mais ligava para o próximo. Estavam todos vazios e focados apenas no próprio umbigo. Eles simplesmente trocaram a busca pela santidade por reuniões focadas apenas no próprio ser humano. E toda essa ilusão e egoísmo preparam o terreno para a nossa seção 3, o perigo da fé morna. Vamos entender como essa metáfora da temperatura funciona. Afinal de contas, o que é ser uma igreja morna? A fonte define isso muito bem. Não é só não ter emoção, é viver uma religiosidade completamente pragmática e baseada em tradição, onde o pessoal só quer ouvir aquilo que agrada. O texto é bem direto.
É querer Cristo sem a cruz. É aquele estado confortável, onde não se nega a fé a ponto de ser frio, mas também não existe nenhum entusiasmo a ponto de ser quente. É a mais pura mesmice espiritual. E a reação a isso é muito visceral. Lembra daquela água que vinha de Herápolis? Aquela que dava náuseas no visitantes? Pois é, a metáfora atinge o auge aqui. A testemunha fiel afirma que a fé morna, essa religião de fachada e super confortável, causa exatamente a mesma repulsa. É uma rejeição fortíssima. Se acomodar no dinheiro e na tradição gera uma condição tão intragável que está a ponto de ser cuspida, de ser vomitada. Com um diagnóstico pesado desses, a gente poderia achar que acabou ali, que é só condenação. Mas não. Chegamos à nossa quarta e última sessão, o convite ao arrependimento. Aqui o texto propõe uma cura espiritual real através de uma troca muito simbólica. Em vez daquele ouro da cidade, o conselho é adquirir o ouro purificado, que significa voltar a buscar a Deus de verdade, através da palavra e da oração. No lugar da famosa lã preta, vestes brancas, que representam o arrependimento sincero e a santidade. E, por fim, o verdadeiro remédio, um colírio espiritual para curar a cegueira e voltar a enxergar o óbvio. No fundo, é um grande chamado para abandonar a indiferença. E aí a gente chega numa das imagens mais tristes de todo o estudo, a suprema ironia. O dono da igreja, o próprio Salvador, não está lá dentro. Ele diz: atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Por causa de toda aquela confiança no dinheiro e na religião morna, a igreja trancou a porta por dentro e deixou a testemunha fiel literalmente na rua. Esse é o grande resumo da nossa análise. Confiar demais no conforto material e aceitar uma fé morna custa muito caro. Isso anestesia completamente a sensibilidade espiritual. Vai se criando uma bolha de tradição que esfria os relacionamentos, até o ponto em que o centro de tudo é jogado para fora, batendo na porta de uma casa que, na verdade, deveria ser dele. E assim a gente conclui o nosso estudo de hoje. O texto deixa claro que ainda há esperança. O chamado para voltar a ser entusiasmado com as coisas divinas continua valendo. A batida na porta não para, é um som constante de misericórdia. O diagnóstico foi dado e o remédio está ali, na mesa. Então a grande e provocativa questão que fica para a gente refletir ao encerrar esse assunto é simples. Já que ele continua batendo, quando essa porta finalmente vai ser aberta? Fica aí a reflexão. Até a próxima!